para nossa aula da Escola da Inteligência. Chega de falar. Igual eu falei assim, falei pro meu filho, né? Meu sonho era que os exercícios fossem assim, gente. Alguém colocava em 3 dimensões. Eu coloco igual um jogo. Você colocar lá, e aí o aluno vislumbrar a bolinha caindo em 3 dimensões, lá já teria os dados, você ia ver o que estava acontecendo naquele problema. Não ficar, um avião está percorrendo, aí um parafuso cai. Gente, isso é ultrapassado demais. Aí meu filho falou, mas é muito caro, mãe. Falei, mas não usa isso aí nas lojas? Tem até loja virtual que a pessoa chega, coloca lá o óculos e daí ela vê os produtos. No jogo não tem? Por que não pode usar essa tecnologia? Porque para a educação é É muito porque, caro. Mas a educação deveria ser o primeiro investimento. Entendeu? cara, eu para investir em gente de TI para fazer esse negócio é demorar. Pois é, mas só que quando vai fazer computação, ele tem que saber muito bem física. Aí, viu? Tem que saber física. Tem jeito. Não tem jeito. Ele tem Ah, mas física lá. Computação tem física, engenharia tem física. Na última aula, peguem aí, nós estávamos estudando os casos. Lembram? Alguém fez aqui a página 96? Peguem aí, só para ver quem fez. A participação, com relação à nota de vocês. A nota de vocês é a participação. O aluno participa, o aluno faz as coisas, beleza, tá? Eu não vou fazer uma prova da Escola da Inteligência. Primeiro que a Escola da Inteligência, eu falando particularmente, a aula, ela não é a professora Sônia. A aula são vocês e a professora Sônia. Então, quem mais faz essa aula são vocês, as discussões, as coisas que vocês trazem para a nossa aula, tá? E é isso que eu estou verificando, a participação. Ó, pegaram lá? Alguém fez isso aqui? O seu próprio estudo de caso. O que causa o seu... Qual é o seu gatilho lá? O seu disparador de estímulos? Quem sabe? não, O que te deixa mal? Qual é o seu... Não precisa falar. Não precisa falar, porque isso é particular, tá, gente? Tem coisas que não... Mas eu queria, com toda a sinceridade, que você pensasse em você e pensasse qual é o seu disparador. Eu vou falar assim, rapidamente, qual é o meu disparador, que está me deixando muito aflita. Eu acho que é por conta essa pandemia, e quando eu estou percebendo que agora as coisas não estão tão distantes, estão mais próximas, quando eu estava falando para a Carol, hoje na primeira aula, um conhecido da minha mãe faleceu de Covid, aí uma outra conhecida da minha mãe foi contaminada, ficou muito mal, 2 conhecidas da minha mãe. Então, você vê que o negócio é uma pessoa da rua da minha mãe. Você vê que o negócio não está muito longe, está muito próximo de você. E isso, gente, isso tem me dado uma certa aflição, uma certa preocupação. Não preocupação comigo, mas preocupação principalmente com os meus pais. Então, isso está sendo um disparador. E aí eu tenho um pouco de dificuldade para me dormir, para eu conseguir, tô falando eu, Sônia, tá? Eu me sentir melhor. Quando chega a noite, aí eu pego meu terço, tá? Sônia, eu pego meu terço e vou rezar pelas pessoas que estão no hospital, pelos meus familiares. Aí vou pedindo para Deus e aquilo vai me confortando. Mas isso tem sido um disparador para mim, Sônia. Para eu, Sônia. Para mim, não. Para eu, Sônia. Tá? Tem sido um disparador. Aí você começa a analisar o que está sendo um disparador para você. Quais acontecimentos? Porque quando você faz um diagnóstico do que qual é a causa, é mais fácil de você encontrar a solução. Ninguém conhece você melhor do que você mesmo. Isso eu te falo. Ninguém conhece você melhor do que você mesmo. Até quando você vai ao médico, você tem que saber falar para o médico aonde que está a dor, o que está acontecendo de errado. Para que o médico
ele te dê um diagnóstico de qual medicação, qual tratamento que ele deve fazer, qual exame que ele tem que fazer, porque na cabeça dele existem 1000 possibilidades. Ele tem 1000 coisas na cabeça. Então, você vai falando, olha, eu tô sentindo dor aqui, tô fazendo isso, isso. Então, aí ele vai afunilando, vai afunilando. Ah, então, pode ser essa possibilidade e essa possibilidade. Aí, o que ele faz? Te pede um exame. Mas, primeiro, para você chegar ao médico, você tem que se conhecer muito bem. Para você saber exatamente aonde dói, quais as consequências que você está sentindo. Isso que eu estou falando. E não é só no físico, no mental também. Qual é o meu disparador, tá? Ai, professora, mas para quê? Gente, você não tem noção tanto que isso pode te ajudar. Ainda mais agora nessa loucura, nesse mundo louco que a gente está vivendo, tá? Então, faça. Não faça pela professora Sônia, não faça por você. Qual é o seu disparador? Você sabendo qual é o seu disparador, consequentemente, você vai, é isso aqui. O que eu posso fazer para amenizar isso? Entendeu? Você achar a solução. O autoconhecimento, gente, acho que é uma das coisas mais valiosas que se tem. Aí eu preciso, hoje, vou mudar aqui, ele fala aqui sobre, você sabia que o Brasil lidera o ranking do número de cirurgias plásticas, né? Ele vem com uma certa discussão, pesquisa revela que a baixa estima favorece o consumismo. Essas duas leituras, que eu acho que vocês sabem perfeitamente, vocês convivem com isso muito bem. Aí eu vou deixar essa leitura. E aí, tem o desafio para casa, mas eu não quero que você faça, eu quero que você faça eu quero que você encontre o seu disparador. Na hora que você lembrar da escola da inteligência, pense, qual é o seu disparador? A gente vai começar, ó, o código do empreendedorismo. Gente, aqui, eu vou precisar que vocês me ajudem, porque eu, Sônia, não sou empreendedora. Maneira nenhuma, de jeito nenhum. Alguém é empreendedor aqui? Tem esse espírito empreendedor? Fale com a professora. Primeira coisa, alguém tem? Fico prendendo em bolsa de valor, professora, eu não ganho nada. Como é que é? Investindo em bolsa de valor, professora, mas não ganho nada. Você não ganhou nada? Não. Mas é R$1. porque você precisa Máximo. estudar. Você sabia que você precisa estudar? Tem gente, ó, tem um conhecido do meu filho que ele colocou R$100 e ele, desses R$100, parece que em uma semana, esses R$100 se tornou quase R$2.000. Em uma semana. Mas o que ele fez? Você tem que estudar. Parece que tem 3 linhas, né? 3 linhas aí. Que é a notícia, aí tem um gráfico lá e tem o cálculo matemático. Aí o gráfico é mais fácil. Então, só que você tem que dedicar muitas e muitas horas nesse gráfico para você entender a oscilação desse gráfico. Você estudou? Não, eu vou no chutômetro, professor. Não é assim. Não é assim. Aí tá, a primeira coisa, o empreendedor. Vamos lá. Isso que eu não presto. Ó, primeira coisa para você empreender, você tem que conhecer o mercado, você tem que estudar. É a primeira coisa antes de você aplicar. O Vinícius já é um exemplo. Por quê? Por que eu tô falando? Porque meu filho investiu, acho que ele colocou, não sei se foi R$10. R$10, ele pegou esses R$10, rapidinho ele já estava com R$80. Mas eu vi meu filho, ele ficou horas não, dias estudando gráfico, e ele ainda continua estudando gráfico. É muito estudo. Ganhar dinheiro, gente, exige estudo. Viu? Fica a dica, Cardelucci. Fica a dica. Mais alguém? Eu acabei ensinando para ele. Eu invisto em comida.
Você pensa em... Não vai contar. Então, mas empreendedor, você tem o espírito empreendedor? Sônia não tem, gente. Eu tenho, professor, eu tenho, mas não O funciona. Vinícius tem, o Vinícius tem. Só que o Vinícius falta o quê? Estudar. Quem mais tem esse espírito? Quem mais? Tem mais alguém que tem? Ó, deixa eu só... Adriele, tem, Adriele? Não. Então, que nem eu tava Não falando. sabia nem vender rifa de festa junina. Pois é. Deixa eu contar um negócio. Eu também não sei, eu sou péssima. Péssima, péssima. Quando era para vender rifa, o que eu fazia? Eu comprava todas. Eu pagava. Eu não precisava vender, porque eu não sirvo para vender. Eu não vendo nada. Mas quem está ao meu derredor, eu e meu marido. Eu, meu marido e meu filho mais velho. Meu filho mais velho também ama mexer com essa parte, né, de empreendedor. Eu estou falando para Vinícius. Ele agora está estudando mercado. Criou site que é de vendas, e daí ele teve que estudar linguagem de programação. Gente, ele passou uns 4 meses estudando linguagem de programação para começar a fazer o site. Aí tá, o negócio não foi para frente, aí ele começou nesse outro negócio aí. Ele estuda igual um louco, minha mãe fala assim, porque ele não tá comigo, ele tá com a minha mãe. Aí minha mãe fala assim, olha, ele nem comer direito, ele come, ele fica com o celular, mas é estudando sem parar. Então, para ser um empreendedor, você tem que estudar, primeira coisa. Aí, que eu estava falando, meu marido é da área de vendas, não tem nada a ver comigo. Gente, ele tem, desde quando ele tinha... Meu marido tem 53 anos. Desde quando ele tinha 14 anos, ele está nessa área. 14 anos. O primeiro serviço dele foi como vendas, quando ele estava com 14 anos. Ontem, eu estava vendo ele, eu falei assim, você não vai dormir? Eu quero dormir. Ele jogou a imagem, que aqui a gente tem aquele aparelhinho, que a imagem do celular é projetada na TV, aí coloca na tela da TV. Ele estava estudando vendas. Ele estuda técnica de vendas até hoje. Então, quando você pensa em empreendedor, a primeira coisa que você tem que fazer é estudar. Qual é a área? Qual campo que você quer atuar? Você tem que estudar sobre aquela área, sobre o campo de atuação, porque se você for com a cara e com a coragem, vai acontecer igual o Vinícius. O Vinícius deve ter perdido dinheiro. O importante é que eu perdeu? Hã? O importante é que eu ganhei R$1. Dei 10 e ganhei R$1, ó. Você foi para R$11? Não. Eu investi 10 e ganhei R$1. Uma semana, aí que tá, ó, Vinícius, uma semana que meu filho investiu, uma semana que ele estava estudando, ele saiu de 10 para 80. Você saiu de 10 para 11. Olha a diferença. Entendeu? Então tem que estudar. Ó, peguem lá. Mas alguém tem algum comentário aí? Partilha com a professora também é uma tapada. Eu tô falando com o Vinícius, gente, eu sou tapada nesse assunto, tá? Muito tapada. Eu só pego algumas coisas, alguns livros, que meu marido também tem livro relacionado aí, alguma coisa assim, meio interessante, eu pego e dou uma olhada, uma lida assim por cima, que tem a ver um pouco com matemática, porque às vezes tem umas coisas que é da estatística, né? Quando tem alguma coisa a ver com a matemática, aí eu dou uma olhada, mas não tendo, ó, passo o rodo. Tudo isso, acho que eu estou olhando, tudo isso já de aula. Por gentileza, alguém na página 133, leia para a professora isso aqui, ó. Por gentileza. Que página? Página 116. 116, a pessoa aqui está lesada. Não, é que eu fiquei, eu não tô na página 5, mas tudo bem. Empreender é uma forma de ser, não de ter ou fazer. É a maneira de enxergar as coisas e encarar o mundo. Qualquer que seja a atividade, abraçar. Empreender é tornar-se um gesto da emoção. Qual
Vai lá, pode perguntar. Eu li errado, desculpa, Sônia. Eu tenho Não, esse não, problema. não, vai! Qual é a relevância de trabalhar o tema empreendedorismo diante dos desafios da vida? E você, o que entende por empreender? Você se considera um empreendedor? Por quê? O que ser, o que ser gestor da emoção tem a ver com empreender? Você tem sido um empreendedor investido em si mesmo? Com certeza. E aí? Ó, quando a gente fala de mercadoria, mas você, que ele coloca aqui, quando você tem investido em você mesmo, olha, gente, quando fala empreender, aí ele coloca aqui um pouquinho mais na página 117, aí eu vou colocar bem aqui, ó. Ser um empreendedor é criar oportunidades e não esperar que elas apareçam. Sonhar grandes sonhos e construir metas para transformá-las em realidade. 3. Abrir o leque da inteligência, libertar a sensibilidade, expandir a coragem para conquistar o que mais ama, admira e necessita. 4. Não ter medo de caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola. 5. Aprender a usar os fracassos como pilares das grandes vitórias, usar as perdas como plataforma dos maiores ganhos, usar a fragilidade como nutriente da sabedoria, acreditar na vida e nunca desistir dela. 6. Saber começar tudo de novo quantas vezes forem necessárias. 7. Carregar consigo essa pérola do pensamento. O destino não é inevitável, mas uma questão de escolha. Aí ele coloca que Augusto Cury coloca aqui. Então, quando ele fala do empreendedor, de investir, está falando do investimento em nós. Mas aí que tá, né? Quando a gente começou a nossa fala aqui, eu falei do empreendedorismo, que a primeira coisa é estudar. Ou seja, ter conhecimento. Eu colocaria aqui, ó, o número 1, né, criar oportunidade. O número 1 para a Sônia é o conhecimento. Se eu investir em você, é conhecer você. Se eu investir no mercado, primeiro conheça o mercado. É a primeira coisa que você tem que ter. Senão, você vai sair do R$10 e vai para o 11. Quando você tem conhecimento, você sai dos R$10 e vai para o 80. Então, a primeira coisa nessa lista que eu colocaria é o conhecimento. Antes de criar, antes de sonhar, antes de abrir, antes de não ter medo, antes de aprender a usar os fracassos, saber começar, de carregar consigo, antes de qualquer coisa. A professora acredita o seguinte, que a primeira coisa é o conhecimento. Como é que eu busco conhecimento? E é em tudo, né? Ele falou do empreendedorismo. Não só a parte física de negócio, mas como a gente mesmo. Então, a primeira coisa, conhecer você mesmo. O que eu gosto de fazer? Daria para eu trabalhar em tal área? O que você gosta? Qual área que você gosta? Ah, eu quero fazer o vestibular para tal coisa. Eu quero fazer o vestibular para engenharia. Mas eu gosto de física. Eu gosto de matemática. Eu gosto de geometria. Então, esse conhecimento. Como é que eu vou fazer engenharia se eu não gosto de física, se eu não gosto de matemática, eu não gosto de cálculo? Como é que eu vou fazer engenharia se eu não gosto de geometria? Que aí eu vou estudar, vamos supor, plantas. Eu tenho que saber, eu tenho que ter essa análise espacial. Como é que eu vou fazer? Não tem possibilidade. Ah, porque engenharia... Aí que tá, que eu quero que vocês pensem. Ah, porque engenharia ganha bem. Porque engenharia, se eu fizesse engenharia, meu pai ia ficar todo feliz. Ah, meu filho é engenheiro. Entendeu? Mas eu te falo uma coisa, se você não gosta, não faça, não vai fazer esse curso, porque é isso que acontece. Aí muitas pessoas entram para fazer e chega não vai nem o primeiro semestre, ela já desistiu. E aí tem que fazer tudo novamente, tem que fazer o Enem tudo novamente, para entrar na universidade, para fazer realmente aquilo que quer. Já perdeu um tempão da vida. Por quê? Porque não fez essa autoavaliação. Tem que se conhecer. Você vai fazer um investimento em você. Eu quero fazer um investimento em mim, mas eu preciso me conhecer. Então, aí, primeira coisa, veja, anote quais são as disciplinas que eu tenho facilidade,
Quais são as disciplinas que eu gosto? De acordo com aquelas disciplinas que você gosta, você já vai tendo uma noção daquilo que você vai gostar de fazer no futuro. Eu sempre gostei de matemática, gente. A paixão da minha vida era matemática. Eu já falei para vocês, né? O primeiro desenho que eu aprendi na vida, tem 4 minutos, deixa eu aproveitar. O primeiro desenho que eu aprendi na vida não foi fazer casinha. Ó, vou mostrar aqui. O primeiro desenho que eu aprendi na minha vida foi esse aqui. Esse aqui. Sônia, falando de infância, ó. Aí vim aqui. Eu lembro, você falou pra gente. Então, lembram que eu falei para vocês? Esse foi o primeiro desenho que eu aprendi na minha vida. Ou seja, um desenho espacial, um desenho geométrico. Como é que eu ia fazer, vamos supor, geografia, gente, não tem nada a ver comigo. Porque o que eu gostava de fazer quando era na minha infância era de coisas que tinham a ver com matemática. Então, não tem possibilidade. Então, isso que eu quero que vocês façam essa análise. Ah, professora, é verdade, professora, como é que eu vou fazer engenharia se eu não gosto de tal matéria? Então, pense bem, se conheçam bem. Ó, aqui ficou tudo torto, tá, gente? Mas esse foi o primeiro desenho, não era para fazer casinha, não era para fazer flor. Então, eu sempre gostei, sempre gostei. Eu lembro do meu pai mexendo, fazendo planta de casa. Gente, eu ficava encantada. Eu chegava, meu pai, eu lembro construindo a casa lá, eles faziam eu pedia para fazer um tripé para eu ficar peneirando areia para mexer com a laje, que antigamente era assim, reunia a família, reunia os vizinhos, tudo para bater laje, que antigamente era assim. Então, eu gostava disso. Então, a área da matemática era o que eu mais gostava. Eu amava, não tem aquela coisa assim que dá prazer. Então, verifica aquilo que te dá prazer. E faça isso quanto antes, porque o Enem está aí batendo na sua porta. Ó, seja empreendedor. Já que você quer investir em você, ó, anote quais disciplinas que você gosta, quais as partes de interesse, se conheça bem. Depois que você se conhecer, aí você vai criar oportunidade. Chega lá na universidade, primeira coisa que você vai fazer é criar oportunidade. Verifica um professor que você tem afinidade com ele, converse com ele, comece trabalhos científicos com ele, cria a sua oportunidade de crescer. De repente você começa o curso aqui na universidade, que de repente você está fazendo em outro país. Aí, sonhar grandes sonhos. Aí você vai, mas eu não quero só ficar nisso, eu quero crescer, já que eu estou fazendo, vamos supor, química, eu quero fazer, ver o laboratório lá da Alemanha. Eu quero conhecer o laboratório da Alemanha, lá, vamos supor, o laboratório é melhor do que aqui. Então, já começa a pensar nessas possibilidades, ó. Não ter medo. Eu chegar lá, vou ficar acanhada, eu tenho que conversar com o professor, eu tenho que começar um trabalho científico. O professor está fazendo uma pesquisa. Peça para ele, deixa eu acompanhar a sua pesquisa. Gente, isso aqui você não sabe. Igual a professora. Eu perdi muita oportunidade. Igual eu falo para o meu filho, não seja igual a professora, não seja igual eu. Agarre todas as possibilidades. Tem um amigo meu que ele começou a fazer curso de física aqui no Brasil, ele foi terminar o curso de física em Portugal. Você imagine o conhecimento que ele não tem. Fazer mestrado em Portugal. Então, está fazendo especialização, se inscreveu, passou uma semana na Suíça, tudo pago pela universidade. Mas por quê? Porque essa pessoa não teve medo. A Sônia já teve medo. E daí o que acontece? Quando você tem medo, você perde a oportunidade na vida. Você deixa de investir em você mesmo, tá? Desculpa, a nossa aula não rendeu tanto, mas na próxima aula, vejam aí, dá uma olhadinha, pensa naquele gatilho, começa a pensar. Eu quero que cada um fale quais são as disciplinas que você tem facilidade, o que você gosta. Começa a pensar nisso aqui, ó, para você ser o maior investidor em você mesmo, tá? Ó, beijo, beijo, beijo para vocês. Bom final de semana, que só vou ver vocês segunda-feira. Já tô com saudade, ó. Aproveitem, meus queridos. Só bora, Sônia. Só aproveita. Tchau. O povo nem tá me escutando. Tchau.
Tchau, Carletucci. Tchau. Tchau, Sônia. Aí, Tchau, professora. Falou, doutora. tchau.